7h42, ND Notícias de volta. O secretário de Estado da Fazenda, o secretário Cleverson Sievert, esteve hoje aqui na sede do nosso Grupo ND e ele comentou sobre o bom momento de crescimento da economia do Estado. Vamos ver a entrevista que ele concedeu ao jornalista Paulo César. Rodou. Secretário, primeiro quero agradecer a sua presença e já emendando uma pergunta, Santa Catarina tem uma projeção de crescimento na receita para 2025. Nesses 2 primeiros meses, já podemos observar esses números alcançando os patamares esperados pelo Estado? Olá, uma alegria enorme estar aqui com todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Santa Catarina é absolutamente um estado diferenciado, né? Eu sempre costumo dizer, um estado que é pequeno em tamanho, ainda assim somos 8 milhões de pessoas aqui vivendo, é o 6º maior PIB do país, né? E nós lideramos o Brasil em inúmeros rankings tanto do ponto de vista social quanto econômicos. Ano passado é bom lembrar que a nossa arrecadação cresceu cerca de 12% real, foi um número bastante consistente. Em 2023 foi cerca de 6%, ou seja, foi 2 vezes mais. E isso se reflete naturalmente por questões macroeconômicas, né, a nível país e mundo, mas também por medidas tomadas aqui internamente. Bom, a gente observa também um momento que o Brasil atravessa com desafios econômicos. Mesmo diante desses desafios, o Estado também consegue caminhar, mesmo diante desses impasses que surgem agora? Santa Catarina, o governador Jorginho sempre costuma dizer, pula o Brasil, né? Em função justamente de toda a conjuntura existente por aqui. A economia é muito diversificada, com base industrial muito forte, né? 35% dos empregos formais, 27% do PIB da nossa economia é indústria, e naturalmente com uma série de medidas tomadas, como por exemplo estímulos fiscais, isso tende a continuar acontecendo para os próximos anos. Só nesses 2 primeiros anos do governo Jorginho Melo, né, em termos de estímulos fiscais, 3 grandes projetos, Proemprego, Prodec e o TTD 489, foram cerca de 300 novos empreendimentos, 20 bilhões em investimentos e 75 mil empregos até 2028 anunciados. Bom, secretário, o senhor falou ali de estímulos e a gente também tem um assunto que chama muita atenção, que são os incentivos fiscais para atrair mais investidores para Santa Catarina e manutenção também e geração de emprego. Hoje, quando a gente fala desse montante, conseguiu se tornar Santa Catarina um estado tão competitivo quanto estados de grande porte, mas conseguindo também comparar com os estados do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, no que diz respeito a trazer mais investidores? Santa Catarina, né? Eu me lembro que a minha primeira passagem no governo do estado, na época do governador Luiz Henrique, nós éramos conhecidos como 0 da 101. De longe, hoje, Santa Catarina não é mais isso, ao contrário, né? Nós viramos referência para o Sul e referência para o Brasil, né? Os incentivos fiscais foram um modelo claro desse encaminhamento, desse crescimento tão grande. E eu cito como exemplo aqui o comércio internacional, né? Lá em 2005, 2006, Santa Catarina estabeleceu o comércio internacional, copiando de Espírito Santo, né, a lógica da importação. Hoje, mais ou menos 30% da movimentação econômica do estado de Santa Catarina vem do comércio internacional, né? Isso significa dizer que nós somos o 2º maior importador e o 8º maior exportador do Brasil. E fez com que, por exemplo, aquela região lá de Balneário Camboriú, Itajaí, né, somado aos portos lá que foram construídos, tivesse um desenvolvimento absolutamente diferenciado. Secretário, a Assembleia Legislativa tem discutido muitos fundos. Que impacto pode trazer a aprovação desses fundos e tornar eles como regra no Estado para a Receita catarinense? Cada vez que você deixa a receita travada, né, é um problema a mais que o Estado tem para poder trabalhar, né? Média da OCDE mostra que os países daquela organização têm mais ou menos de 40% a 50% da receita travada. Aqui no Brasil, como um todo, nós temos 97% da receita travada. Naturalmente, isso faz com que o gestor público, quer seja o presidente, o governador, o prefeito, tenha menos condição de implementar políticas públicas adequadas, né? Então, eu sempre costumo dizer que o importante não é o montante que você gasta, e sim como você gasta, né? Bom, e agora para encerrar definitivamente, a saúde financeira de Santa Catarina, ela está bem? Está fora de qualquer risco? E hoje a gente pode comemorar os números, inclusive com essas divisões para cada pasta do governo? E assim eu encerro também o nosso bate-papo. Sim, estamos muito bem. Eu vou dar um número que eu acho que é bastante relevante, né? Nos 2 primeiros anos do governo Jorginho Melo, nós investimos 7,3 bilhões de reais. Bom, para a gente tentar tangibilizar o que é isso, o estado de Santa Catarina tem mais ou menos 200 anos de história. Se você pegar qualquer governo nesses 200 anos de história, os 2 primeiros anos de qualquer governo e trouxer a valor presente para comparar no tempo o mesmo valor, né,
o primeiro governo que se aproxima, ele fez a metade do investimento do que o governador Jorginho Melo fez. Então, isso dá uma dimensão, né, do tanto quanto ele tem condição, né, e a chave na mão, né, para poder fazer as coisas funcionarem e acontecerem. Ele tem muito controle do que está acontecendo. Costumo dizer que o governador Jorginho Melo, ele olha não só floresta, não só árvore, ele olha a raiz da árvore também, né, de tamanho o controle e o cuidado que ele tem com as finanças públicas, porque esse naturalmente vai ser um dos pilares, né, para esse novo momento que Santa Catarina vai viver. Obrigado, secretário. Sucesso e ótimo trabalho do senhor. Eu que agradeço a oportunidade e eu termino dizendo para todos vocês, Santa Catarina é um estado de gente, gente que gosta de gente, gente que cuida de gente e gente que tem pressa. Forte abraço.